Boa noite aí, então, pessoal. Meu nome é Rafael Queiroz, eu sou assistente administrativo, trabalho na Biblioteca UFO do Campo Santa Mônica, né, a nossa biblioteca central de sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia. Sejam todos bem-vindos ao programa de capacitação e informação das bibliotecas UFO. O evento contempla capacitações para auxiliar alunos, professores, pesquisadores e demais interessados em todas as etapas de desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica e científica, desde a busca de fontes bibliográficas em bases de dados à submissão do documento no repositório institucional. Agora será apresentada a capacitação para submissão ao repositório institucional, focada na pós-graduação. Se você estiver inscrito em outras capacitações, não esqueça de verificar o dia e o horário corretos. As dúvidas podem ser digitadas no bate-papo a qualquer tempo. Se preferir, no final da apresentação, vamos abrir espaço para sanar as dúvidas e quem quiser pode abrir seu microfone para fazer perguntas. Os certificados de participação estarão liberados a partir de maio. Consultem a plataforma CIEX para verificar a disponibilidade. Os certificados serão emitidos apenas para aqueles que tiverem feito inscrição para esta capacitação. Passo a palavra agora para o Vilmar, que vai apresentar a capacitação. Tenham todos uma apresentação proveitosa. Obrigado, Rafael. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui encerrando esse programa de capacitação e formação, né? Esse período todo aí de 2 semanas que ocorreram os treinamentos. Espero que vocês tenham participado de outros também, que vocês tenham apreciado e assim como esse também, espero que seja bem proveitoso para vocês. Esse curso na verdade, esse mini curso, né, é um pequeno tutorial ao vivo, digamos assim, sobre a submissão no repositório institucional, que é uma etapa, né, a etapa final que vocês vão passar, se já não estiverem passando agora, nesse momento, né, que é depois de concluída a sua defesa, lá seja da dissertação, né, ou da tese de doutorado, vocês vão agora fazer o depósito do trabalho, né? Então, esse mini curso vai ser melhor aproveitado por quem, obviamente, ou pelo menos aproveitado de forma mais instantânea, para quem já está com o trabalho concluído, né, e vai fazer o depósito dele no repositório agora. Então, para quem não esteja nessa situação, talvez eventualmente esteja iniciando aí no seu curso de pós-graduação, vá, claro, aproveitar um pouco também, né? Mas provavelmente, se for fazer o depósito daqui 2 ou daqui 3 ou 4 anos, vai esquecer dos detalhes, né, da submissão, que na verdade é uma coisa muito simples, nada mais é que preencher alguns formulários com os dados do seu trabalho, né? O trabalho já vai estar pronto, vocês vão ter que já ter passado pela correção do trabalho de vocês já antes de depositar, então obviamente vocês têm que fazer a defesa, né, as correções indicadas pela banca, caso seja necessário, e depois disso vocês vão fazer a submissão no repositório. É muito importante que vocês façam isso o quanto antes, né, porque vocês vão aproveitar aquela toada de fim de curso e vão já fazer o depósito do trabalho de vocês e ficar sem nenhuma pendência com relação a isso. E por que eu digo isso? Porque o registro do diploma ele fica condicionado ao depósito do trabalho no nosso repositório institucional. Então, se você formar e deixar isso para depois, certamente você vai atrasar o registro do seu diploma, né? Então, muita gente que depois de 2, 3 anos de concluído o curso, vem até com uma certa pressa nos procurar no repositório, porque tem urgência, passou no concurso, ou passou no doutorado, no pós-doutorado, precisa do diploma, mas a submissão ainda está pendente no repositório. Então, fiquem atentos para isso, porque isso pode atrasar a vida de vocês. Mas, eu imagino que quem esteja aqui nessa sala, né, desse mini curso, é porque justamente está preocupado e interessado em fazer essa etapa final o mais rápido possível. Bom, só antes da gente entrar, eu gosto sempre de falar isso, né, nos minicursos de repositório, que por mais que possa parecer às vezes um pouco burocrático até, né, você ter que preencher uma série de informações, né, de formulários no repositório, é uma questão assim que se a gente comparar com a situação anterior que a gente tinha, que
que eram as impressões físicas das teses e dissertações, pela gráfica da UFO, você tinha aí que ter um tempo aí de 2 meses de preparo para que pudesse funcionar bem essa logística da impressão do seu trabalho, da distribuição dessas cópias físicas para os membros da banca, né? E depois para a defesa. E depois disso ainda você tinha que depositar uma cópia física dessa na biblioteca. Então era uma coisa aí que só a gráfica pedia um prazo de 40 dias para imprimir esse seu trabalho. Então, isso até 2017 funcionava dessa forma, né? Tinha que considerar aí pelo menos 2 meses para fazer esse trâmite todo de depósito. E hoje, uma vez que você tenha defendido o trabalho e tenha corrigido o arquivo PDF dele, né? Porque você vai depositar o arquivo PDF do seu trabalho, em um dia você consegue fazer esse depósito e em 3 dias úteis nós daqui do repositório temos o prazo para responder vocês, seja para publicar o trabalho ou seja para devolver, para eventualmente algumas correções. Então, se a gente comparar esse período que tinha da época das cópias físicas, né, com o que a gente tem agora, avançou muito, assim, em termos de agilidade mesmo, né, desse trâmite todo aí que vocês vão ter que fazer. Nesse sentido também é muito importante que vocês se atentem às instruções, né, aos tutoriais que eu vou mostrar aqui para todo mundo, que já estão disponíveis, para que o depósito seja feito dentro das normas que a gente exige, né? Não só as normas da ABNT, que vocês vão ter que fazer também, e também das normas de publicação do próprio repositório. Então, vocês podem ficar atentos também no site da biblioteca, que sempre que tem alguma atualização nessas normas, a gente publica lá, né? Mas basicamente o esqueleto desse trabalho todo vocês vão ver hoje com essa demonstração que a gente vai fazer. Vou então encerrar a minha webcam e vou compartilhar a tela aqui para a gente entrar já na parte que interessa, tá bom? Não sei se eu estou com a permissão para apresentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tornar-se apresentar. Agora sim. Agora vocês estão vendo a tela da biblioteca? Isso, agora acabou de carregar aqui, viu, Mar? Tranquilo. Tá ótimo. Pessoal, vão indicando aí no chat se vocês estão já no final da graduação de vocês, qual que é, aliás, do curso de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, já para a gente ir conhecendo o pessoal que está aqui presente. Também para me dar uma baliza aqui de quão detalhista eu vou ter que ser com relação a isso. Porque, na verdade, por mais que eu seja detalhista agora, na hora de preencher que vocês vão se deparar, de fato, com as particularidades aí do trabalho de vocês, né? Mas, na verdade, o padrão é sempre o mesmo. O que eu queria mostrar é que aqui no site da biblioteca, quando vocês vêm aqui na aba Serviços, você tem toda a listagem de serviços aqui que a biblioteca oferece, tá, pessoal? Aqui alguns são presenciais, né? Pode eventualmente ter um ou outro aqui que a gente não esteja oferecendo agora, mas tem muitos que estão já com atendimento online, né? Então, por exemplo, a ficha catalográfica do trabalho de vocês é obrigatória nos trabalhos de pós-graduação. Então, para vocês publicarem o trabalho, vocês vão ter que ter gerado essa ficha catalográfica, tá? Então, em serviços, ficha catalográfica, ou você digitar aqui na busca ficha catalográfica, você vai ser direcionado para essa página aqui, e aí você vai ter aqui a apresentação de como se faz essa ficha, que também é online, tá? Essa ficha aqui você tem que ter acesso ao portal do estudante, com a sua matrícula e senha, para vocês poderem gerar essa ficha catalográfica lá, informando o sistema com alguns dados, né? Que são esses aqui. Desculpa, esse aqui é no caso de perda de vínculo com o aluno, né?
vocês têm que enviar esses dados aqui para o CECAC. Se eventualmente tiver alguém aqui que já formou e não tem mais o acesso ao portal do estudante, vocês vão ter que vir aqui nessa parte da página, em perda do vínculo com o portal do aluno, porque apenas nesses casos a ficha catalográfica é feita manualmente por um bibliotecário lá do setor de catalogação. No caso de quem ainda está com a matrícula, né, e acesso ao portal do estudante, ela é feita online. Tem aqui um tutorialzinho para a confecção da ficha, né? Você vai logar e vai informar lá o título do seu trabalho, o seu nome completo já vai vir automaticamente, porque o sistema vai reconhecer o seu número de matrícula, né? O nome do seu orientador, o ano de nascimento do seu orientador, o seu ano de nascimento, né? E o sistema vai gerar uma ficha em PDF, uma página em PDF com a sua ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica é obrigatória que tenha na sua página, no seu trabalho, no seu arquivo PDF do seu trabalho, logo após a folha de rosto. Então, a gente tem capa, né, folha de rosto, ficha catalográfica e logo em seguida a ata de defesa, que é o que a gente está aceitando mais. Ou a folha de aprovação, que é aquela página que consta o nome dos membros da banca, né, o seu nome, o nome do seu trabalho, e seria essa folha de aprovação, que também é obrigatória com as assinaturas. Como os processos estão todos eletrônicos, a ata de defesa também é eletrônica. Então, a ata de defesa vai ser enviada para vocês pela sua secretaria de pós-graduação depois da defesa, já com as assinaturas eletrônicas. Mas caso você opte por usar uma folha de aprovação, ela tem que constar a assinatura dos membros da banca. É que isso está mais difícil agora, porque a maioria das bancas são online, como tem sempre um membro externo, geralmente de outra instituição, ele não vai conseguir assinar essa folha, ele vai assinar apenas eletronicamente via SEI. Então, essa ata vai ser, geralmente, que vocês vão usar a eletrônica e a secretaria de pós-graduação de vocês que vai informar. No caso da ficha, tá aqui, tá, pessoal? O tutorialzinho para confecção da ficha. Ó, então, vocês, aqui nessa página de serviço, tem esses tutoriais para vocês verificarem, tá? Caso vocês precisem, mas é bem intuitivo também o preenchimento desse formulário. E em serviços, a gente vai ter também os tutoriais para a entrega do trabalho de vocês. Eu só esperar carregar a página para mostrar. Vilmar, enquanto você carrega aí, só ler aqui algumas pessoas que responderam aí para você. Perfeito. O Leonardo, ele respondeu: estou no meio do curso de doutorado no PPG e em Educação da Facet. A Érica respondeu: qualifico em julho, mestrado FAGEM UFO. A Paula: faço pós-graduação em Geografia. A Lorena: defendo a tese em agosto próximo. Mariana: estou finalizando o mestrado profissional em Letras, defendo esse semestre. E aí a Lorena disse que ela tem uma dúvida. Sobre a mudança do título de trabalho após a qualificação defesa, como devemos proceder para que a ficha catalográfica fique correta? Legal. Pessoal, obrigado aí por quem respondeu, tá? Tem gente aí que já está quase, né, no momento de fazer o depósito. A dúvida da Lorena é a seguinte: pode ser mesmo que o título altere, né, após a defesa. Aí, para esses casos, você vai gerar a sua ficha catalográfica com o título correto, o título que vai ser coerente com o arquivo lá do seu trabalho, né, o título mais recente. A ficha catalográfica, você pode ter gerado uma vez, porque o sistema fica disponível. Antes da defesa, você foi lá e gerou a ficha, né? Aí defendeu e depois mudou o título. Aí você tem que, o mais rápido possível, acessar o portal do estudante, porque eu creio que fica acessível para vocês apenas 15 dias depois da defesa do trabalho. Depois desse período, né, depois que vocês defendem, 15 dias depois, vocês vão perder o acesso ao portal do estudante, não vão conseguir mais gerar essa ficha. Então, entre depois, né, de preferência depois da defesa, já com o título, e faça essa ficha. Para quem já fez, é possível gerar uma segunda ficha lá, uma terceira ficha, enfim. Todas as fichas que você preenche no formulário ficam salvas e você vai baixar aquela que é mais recente, tá? Então, se a Lorena já tiver feito uma lá, ela pode fazer uma segunda com o título correto.
eu não sei se vai dar para editar a ficha que ela já fez. Se não me engano, eu acho que é possível sim editar, mas é possível gerar uma nova ficha, tá? E no caso de alteração do título do trabalho, a Secretaria de Pós-Graduação tem que informar o repositório que foi alterado esse título através de um ofício que ela encaminha para nós. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque a secretaria sabe desses trâmites, quando tem alteração do título, que ela tem que enviar esse ofício para a gente no processo eletrônico. Mas no caso de vocês, a ficha catalográfica tem que constar com o mesmo título, da capa, a contracapa, tá? Da folha de rosto, da ficha catalográfica também. A ata pode estar diferente, né? Porque a ata ela é gerada, geralmente o modelo é gerado antes da sua defesa e ela é assinada. Por isso que tem essa necessidade do ofício, porque não tem como mudar essa ata depois da realização da defesa. Então, mas a ficha, você pode gerar várias fichas, inclusive, que ela fica habilitada para você desde que você ingressa no curso. Mas o ideal é que você faça só depois da defesa mesmo, né? Importante, né, que fique atento a esse prazo aí para não perder o acesso ao portal do estudante. Certo, Vilmar. Aqui é mais duas pessoas que responderam. A Tatiana, ela faz o mestrado no PPG-MQ e vai defender nesse semestre. E a Fernanda também vai defender a dissertação neste semestre. A Fernanda tem uma outra dúvida. Depois da defesa, temos quanto tempo para a submissão da dissertação? Então, como eu falei agora, Fernanda, você tem 15 dias de acesso ao portal do estudante, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Quem vai encerrar esse acesso seu é o controle acadêmico lá, a diretoria de controle acadêmico, que vai encerrar através de um ofício que eles enviam para o CTI. O CTI encerra as contas dos alunos egressos. Então, o ideal é que você consiga fazer isso em até 15 dias depois da defesa, tá? Mas para nós, no repositório, não existe um prazo assim para a gente receber o seu trabalho. Tem gente, como eu falei, que envia depois de um ano. Só que aí vai ser um pouco mais cansativo para você, que você vai ter que solicitar a confecção manual da sua ficha de catalográfica, né? E isso vai atrasar um pouco, além de atrasar o seu diploma. Então, quanto mais rápido você fizer, melhor. O prazo é só aquele prazo de acesso ao portal do estudante mesmo, que depois de 15 dias não é garantido que você vai ter mais, tá? Mas para o repositório, você pode fazer. Inclusive, tem gente que depositou a tese lá, ou a dissertação fisicamente na biblioteca e que quer depositar no repositório também, para deixar o material dele online, né? E a gente aceita também depois, né? Mas aí tem que fazer também todo esse processo aí de depósito, tá certo? Ok, entendido. Beleza, então vamos continuar aqui na guia de serviços, né, pessoal? Vocês vão acessar os tutoriais aqui nesse título Entrega e Submissão de TCC, Teses e Dissertações no Repositório, tá? Ou se você vier aqui digitar só entrega de TCC, entrega de dissertação, nossa busca aqui do site da biblioteca vai direcionar para a página, tá? E nessa página aqui a gente tem todo o passo a passo, ó. Isso aqui está sempre disponível, então por mais que vocês esqueçam algum detalhe agora, vocês vão recorrer a essa página aqui para encontrar os tutoriais. E aí a gente tem os tutoriais em PDF e em vídeo também. Até o pessoal prefere mais o vídeo, porque consegue ir fazendo simultâneo, né? À medida que vai assistindo o vídeo, vai fazendo o depósito. Como também, se tiver alguém já quiser fazer simultâneo ao meu, tiver duas telas, eu conseguir dividir as telas aí para poder ir fazendo, não tem problema. Mas está sempre disponível aqui esses tutoriais, tá? Então, o primeiro passo, né, é a ficha catalográfica, como eu falei para vocês. Você já tem que ter essa ficha pronta, tá? E o ideal, antes que vocês façam o cadastro do repositório, é que vocês finalizem o arquivo PDF, para quando for fazer o depósito, o arquivo já está pronto e você conseguir fazer o upload na hora. É possível preencher os formulários e esperar um tempo para fazer o upload também, porque esses dados vão ficar salvos lá. Mas o ideal é que vocês já consigam fazer tudo de uma vez, né? Até para não perder tempo. Então aqui no finalzinho, antes da gente entrar nessa parte do cadastro,
Ó, a gente tem os requisitos aqui para tese e dissertações, né? O que a versão final do seu PDF deve conter, tá? Capa, folha de rosto, né, nessa ordem. Ficha catalográfica com o DOI, esse DOI, né, o identificador do objeto digital, né, que a gente chama, ele é gerado quando você cria a sua ficha catalográfica, a UFO registra o número de DOI para o seu trabalho, então o seu trabalho vai ter esse DOI registrado, que você vai poder usar para poder alimentar o seu OrcID, né, para quem fez o curso de OrcID, você pode rastrear os trabalhos que você defendeu que tenham esse DOI através de uma busca na própria plataforma do OrcID, né? Vocês informam também no currículo Lattes de vocês, né? Esse DOI, então o trabalho de vocês já sai com o DOI, tá? Com esse registro internacional aqui, que facilita muito a indexação e a recuperação desses trabalhos. A ata de defesa, né? Logo na sequência da ficha catalográfica, tá? Que vocês vão pedir para a secretaria do curso. O resumo na língua vernácula, a língua que vocês tiverem escrito o trabalho, né? E em língua estrangeira, caso vocês queiram inglês, português, espanhol, francês, inglês, espanhol, francês, italiano, depende. Aí vai depender também da bibliografia que você usa, né? Enfim, dos autores que você dialoga no seu trabalho. O pessoal escolhe geralmente essa língua estrangeira em função disso. Mas se o seu trabalho foi escrito em inglês ou em espanhol, né? Acontece, tem muitos casos assim, principalmente em inglês, você vai usar o primeiro resumo que vai estar no primeiro espaço do resumo em inglês. E depois o outro você pode colocar em português ou outra língua. Tá? O importante é que você seja coerente com aquele resumo que em língua estrangeira que você já registrou lá no arquivo do seu trabalho. Tá bom? Pode ter duas línguas estrangeiras também, tá? Não tem problema. Se quiser colocar um resumo em inglês, o outro em espanhol, além do português, também é possível fazer isso. Aí lá nas referências bibliográficas tem que constar o DOI também, o número de DOI dos trabalhos que contém esse registro. E aí tem também um tutorial para vocês recuperarem esse DOI. E o arquivo tem que estar salvo em PDF-A. Esses são os requisitos que nós aqui do repositório analisamos, né, fazemos uma análise desses elementos aqui, ó, do seu trabalho para poder publicar. Se tiver faltando alguma dessas informações, a gente devolve o trabalho para o autor corrigir, porque a gente não altera o arquivo que o autor deposita. Né? Então, nesse caso, a gente devolve e pede para vocês corrigirem algum elemento aí que esteja faltando ou que esteja errado. Tá? Lembrando que essa ata de defesa ela tem duas páginas. Uma página que consta as informações, né, da defesa e outra que geralmente consta as assinaturas eletrônicas, porque não cabe numa página só. Então tem que inserir essa ata com duas páginas. Bom, aqui é a questão do embargo, né, que eu vou falar mais adiante, que você pode também embargar o seu arquivo por 2 anos em alguns casos. Mas então, concluída essa etapa do trabalho, do arquivo, né, vocês já podem fazer o cadastro. Aí a gente tem aqui os tutoriais para salvar, para encontrar o DOI, tá? Das suas referências bibliográficas. Lembrando que você vai ter o DOI do seu trabalho que vem na ficha catalográfica. E as suas referências bibliográficas podem conter DOI. E quando tem DOI, é obrigatório que você os mencione aqui. Isso aí é para a questão bibliométrica, tá? Para a indexação dos trabalhos e também para que os autores que você cita sejam encontrados através do Google Acadêmicos, tá? Do Google Acadêmico, do Google Citations, da mesma forma que vocês vão querer ser citados, né? Com o trabalho de vocês, e o trabalho de vocês tem DOI justamente para ser citado, é importante que você cite o DOI dos trabalhos dos autores que você referencia. E aí, para isso, aqui nesse tutorial, tem como você recupera esse DOI, que é nesse link, tá? Vai abrir essa página onde tem esse campo, onde você vai copiar os DOIs do seu trabalho e colar. E colar. E quando você cola, isso, é esse ícone quadradinho que o Rafael tá falando. Meio acinzentado aqui. Tá? O link
Olha, ele está carregando. O link é esse, tá? PPS Crossref, que está lá no tutorial. E aí aqui você vai pegar o PDF do seu trabalho, aquela referência que tem DOI, copiar e colar. Quando você submeter, ele vai devolver essa mesma referência com o número de DOI. Só pegar um exemplo aqui, repositório de um trabalho, DOI, e depois também eu posso dar uma passada rápida aqui pelas comunidades, tá? Que vocês podem, inclusive, verificar o que foi depositado, né, nas comunidades aí dos cursos de vocês. Então aqui eu vou abrir um trabalho aqui, o trabalho da Inara, só para ir nas referências bibliográficas dela. Ó. E a gente tem as referências bibliográficas, tá? E aqui a gente tem algumas que consta esse registro de DOI. Esse registro aqui, ele obrigatoriamente tem que ser mencionado. Ó, porque quando eu clico nele, ele já me remete para esse artigo que foi citado, no caso aqui um artigo, né? Então esse número de DOI é importante, porque isso vai fazer a indexação dos trabalhos. Nem todos vão ter DOI, tá vendo? Tem alguns aqui que não tem. Geralmente os trabalhos anteriores a 2010, 2012 não tem DOI. Isso é um processo paulatino de colocar DOI retroativo nesses trabalhos. Mas quando o trabalho é mais recente, assim, considerando, olha, esse aqui 2003 já tem, tá vendo? Então, nem é tão recente assim, mas 2015 para frente, pode ter certeza que o artigo vai ter um DOI, tá? Então, se vocês tiverem muitos artigos aí, vocês vão encontrar muitos DOIs, com certeza. E aí, quando eu busco, ó, aqui eu vou copiar só essa referência, considerando que você ainda não saiba o número de DOI dela. Vou copiar essas duas aqui para vocês verem. Ó. Uma tem DOI, a outra não, mas eu não vou copiar o número de DOI dela. Tá? E aí, quando eu jogo aqui, o que acontece? Aqui ele deu uma quebra de linha, tá vendo? Às vezes ele consegue recuperar quando dá quebra de linha, mas o ideal é que cada referência bibliográfica conste numa linha. Então, se você estiver copiando do arquivo PDF já, mas o ideal é que vocês façam ainda no arquivo editável, né, do Word, para poder jogar depois e editar essas suas referências jogando o número de DOI. Depois você salva em PDF-A. A última coisa que você faz no arquivo é salvar em PDF-A. Então eu vou submeter aqui essas duas referências. Você pode copiar a página inteira, tá, pessoal? 2 páginas, até ele aceita. Quanto mais referência você jogar, mais ele vai demorar para carregar. Mas depois ele vai retornar com o número de DOI registrado. Aí você vai copiar esse número de DOI e colar no arquivo do seu trabalho, naquela referência que possuir. Ô, Vilmar, só para esclarecer uma dúvida aqui da Érica, ela perguntou assim, e os trabalhos anteriores a 2005 que não tinham o DOI? Aí nesse caso ele vai ficar sem o DOI lá na referência, né? Isso mesmo. Aí fica sem o DOI. Nem todos vão encontrar, tá? Ok. Deixa eu tentar aqui, porque eu mandei submeter e ele não carregou. Pode ser que a página às vezes dê algum problema, tá, pessoal? Isso é comum, assim, né? Ó, agora deu certo. Mas veja que ele reconheceu até, ó, aquela referência que não tinha DOI, ele repetiu da mesma forma que eu copiei, né? Que depois eu tentei de novo sem modificar a questão da linha, deixando com a quebra de linha automática. Mesmo assim ele reconheceu. Só que aí você tem que é bom que você verifique se é de fato aquele trabalho que ele recuperou, que pode dar, ele pode entender aqui que seja um outro trabalho, né? Para você ter certeza que não vai ter erro, que você vai copiar tranquilo esse DOI e colar que vai ser referente mesmo àquele artigo, você elimina as quebras de linha, tá? Esse aqui é esse. Ó, tá batendo, tá vendo o título? Batendo esse título aqui. Então, você verificou, é mesmo aquele DOI daquele artigo, você vai copiar esse número de DOI aqui, e aí você vai lá no seu trabalho, né, no caso aqui, né, e ela colocou aqui o DOI, tá bom?
É assim que funciona, tá, pessoal? Aí depois de tudo, olha, os elementos pré-textuais que a gente exige, né? Capa, folha de rosto, ficha catalográfica, tá? Olha aqui o número de DOI da ficha catalográfica do trabalho, tá? Esse trabalho aqui da Contábeis, no caso. E vai ser gerado automaticamente, tá? Esse número de DOI que você vai precisar depois para alimentar o formulário do repositório. E logo na sequência, a ata de defesa com as assinaturas digitais, tá? Assinado pelos membros da banca aqui. Então, o arquivo é assim, tá? Que a gente exige que seja depositado. Ok, pessoal? Então, isso tudo que eu falei para vocês tem nos tutoriais, tá? Esses tutoriais aqui da página da biblioteca. E em repositório, né? Agora aqui diretamente na página do repositório, repositório.uf.br, quando vocês acessarem, essa é a página inicial que vocês vão visualizar, tá? Onde tem aqui esse menu superior, né? Que você pode navegar pelas comunidades, né? Buscar por data, por autor, por título. Aí a gente teve até um mini curso específico para pesquisa no repositório, que a gente pode oferecer também a qualquer momento, caso vocês tenham alguma dúvida, mas é bem simples, né? É uma busca normal no banco de dados, com possibilidade de refinar algumas pesquisas aqui por autor, por título, tá? Você tem aqui informações sobre o DaySpace, que é essa plataforma que a gente usa aqui do repositório digital, repositório institucional, os tutoriais, tá? Ó, tutorial de atribuição de DOI. Aí aqui tem para outros materiais também. No caso de vocês, o tutorial para tese e dissertações está aqui, tá? Autoarquivamento de tese e dissertações. Tá? O cadastro de usuário também tem um tutorial aqui. A ficha catalográfica online também está tudo aqui. São os mesmos que você encontra lá na página da biblioteca, tá? O registro do OrcID também, você tem aqui o tutorial. E em OrcID você tem aqui informações, né, sobre o OrcID mesmo, né, que a gente copiou da página deles. Inclusive, a gente ofereceu dois cursos de OrcID aqui no programa de informação, né, que a gente está encerrando hoje. Mas tá tudo aqui, todo o treinamento que a gente deu também está referenciado aqui no tutorial e no vídeo, tá bom? E é importante também o registro do OrcID. Eu vou mostrar também como que vocês vão vincular o OrcID de vocês ao repositório institucional, e o repositório institucional, uma vez que esteja vinculado ao OrcID de vocês, vai alimentar essa página automaticamente com os trabalhos que vocês depositarem aqui. Então, vocês, ao depositarem no repositório, o OrcID de vocês vai ser alimentado automaticamente, caso você permita que isso aconteça, tá? Através aqui da vinculação. E para quem não sabe o que é o OrcID, ele é o identificador de pesquisador e contribuidor, tá? Agora me fugiu a sigla, aliás, a sigla é OrcID, mas o que significa, né? É o ID aberto de pesquisador e contribuidor. Open Research and Contributor ID, é isso que significa, tá? É muito importante que vocês tenham também o OrcID, porque isso vai permitir a internacionalização das pesquisas de vocês, porque ele é uma espécie de Lattes internacional, então é um currículo que você que aspira aí uma mobilidade internacional, ou que tem também alguma pretensão de ter uma carreira internacionalmente reconhecida, é um currículo internacional que você vai alimentar tanto com informações sobre a sua carreira profissional, tá? A sua produção técnica, artística e científica, tá bom? Então, é importante que vocês façam, tá? É possível que a oficina do OrcID seja disponibilizada depois em vídeo. Não sei como que isso vai ser feito, mas provavelmente vai ser disponibilizado. E vocês podem conferir também. E a gente está à disposição para tirar alguma dúvida nesse sentido. Tá? Então, aqui nesse menu superior, vocês têm essas informações. Logo aqui abaixo, vocês vão poder navegar pelas comunidades. Tá? As comunidades são nada mais que as unidades acadêmicas da UFO, as faculdades e os institutos. Tá?
E então, quando vocês vêm navegar comunidades e coleções, vocês vão ver aqui a comunidade logo acima e a coleção, né, ou as coleções que fazem parte daquela comunidade. Então, no caso, a gente tem aqui, por exemplo, a Faculdade de Administração. Opa, cliquei aqui. Faculdade de Administração, Contábeis e Engenharia. É a FACES, né, do Pontal. Então, dentro dessa comunidade, a gente tem todos esses cursos aqui. E aí, cada curso tem o seu respectivo trabalho. Então, tem a coleção de TCC de Administração, TCC da Contábeis, né, de Tuiutaba do Pontal. Aí tem a comunidade do curso da FACED aqui, aliás, desculpa, da FAGEM, da Administração de Uberlândia. Também é uma outra comunidade com suas coleções lá, tá? Mas é bem simples também essa questão, né, de comunidades e coleções. Vocês veem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tem aqui as suas coleções, a dissertação de arquitetura, o memorial descritivo, que é aquele trabalho só dos professores, tá, que vão fazer, que estão fazendo a titularidade deles, né, para professor titular. Eles precisam depositar o memorial descritivo, que também fica disponível aqui no repositório, né? No caso, o TCC de Arquitetura e Design, né? Então, vocês podem, inclusive, fazer uma pesquisa aí dentro da comunidade de vocês, né? Da faculdade de vocês, por exemplo, da engenharia mecânica. Você pode estar no mestrado, então é interessante que você navegue pela coleção de dissertações da engenharia mecânica, para você conhecer aquilo que está sendo produzido no seu curso de pós-graduação, né? Aí você aqui vai ter o nome dos autores, o título, né? Você pode buscar por orientador, tá? Os trabalhos que já foram orientados pelo seu orientador, você pode buscar por palavra-chave. Aqui também ele já sugere algumas buscas, alguns filtros, né? Que você pode buscar. Não é, ele é parecido com aquele filtro do portal CAPES, né? Que já sugere alguns autores aqui, alguns assuntos dentro dessa comunidade, né? Aliás, dentro dessa coleção. Desculpa, eu acho que é até mais amplo do que a coleção, porque veja, ele está mostrando engenharias aqui como assunto 477, tá? Então é um algoritmo aqui do DSpace que vai sugerir alguns assuntos para vocês navegarem, mas você pode buscar com mais precisão, né? Que se você quiser buscar por orientador, por exemplo, você vai ter aqui os nomes dos orientadores, aí vão ter todos, né? E não, tem só os de engenharia mecânica, na verdade, se estiver funcionando bem, porque essa busca também às vezes ela dá algumas falhas, mas aí você vai ter a ordenação alfabética aqui a partir do sobrenome do orientador, assim como é para os autores também. Então, se o sobrenome do seu orientador começa com H, na verdade não tem nenhum, tá? Começa com B, por exemplo, então a gente tem aqui Renan Bila, é o sobrenome Bila, vai estar ordenado aqui na letra B. Tá bom? Então, importante também que vocês façam essa navegabilidade aqui pelo nosso repositório institucional. Vilmar, só algumas dúvidas aí enquanto você troca aí de tópico. Referente ao OrcID, a Erika perguntou, qualquer pessoa pode fazer o OrcID? E a Lorena também ficou com uma dúvida. O OrcID é obrigatório para submeter o trabalho no repositório? Eu entendi que é bastante desejável, mas impede a submissão se não tiver? Ah, certo. O OrcID pode ser feito por qualquer pessoa, tá, gente? Não tem nenhuma restrição, ele é gratuito, tá? E você pode fazer, tá, Lorena? Independente se você está entrando agora, se você já... E ele também não é um requisito para o depósito do repositório, não. Você pode não ter o OrcID e fazer o depósito, não tem problema. Mas a gente orienta que faça, tá? Inclusive, você pode criar um OrcID rapidamente no momento de fazer o depósito. Quando você já tem acesso ao repositório, dentro da própria página do repositório é possível criar já o seu registro de OrcID. Você vai criar o registro, ele vai te dar lá os 16 números, né, que constam, que vão ser o seu OrcID. O OrcID nada mais é que um número, né, com 16 dígitos, que vai te identificar como autor sem nenhuma ambiguidade, tá? Porque às vezes tem nomes, tem homônimos, né, casos de homônimos que é muito difícil, às vezes, você recuperar isso
porque os nomes são iguais. Então, uma mesma pessoa, né, é citada da mesma... Aliás, várias pessoas podem ser citadas de uma mesma forma. Por exemplo, Silva, vírgula, José da. Então, seria o José da Silva. Vários Josés da Silva vão ser citados do mesmo jeito. E o OrcID vai identificar um número para cada um deles. Então, você vai ter uma desambiguação das citações. Por isso que é importante que vocês tenham ele. Também para quem muda de nome, porque pode, né, casar e colocar um nome do companheiro, da companheira, e aí tem uma parte da produção com o nome de solteiro, uma outra parte com o nome de casado. Isso não é muito usual, mas ainda acontece. Também o OrcID vai servir para isso, tá? E aí, isso, a Erika perguntou, você alimenta o OrcID, não é exatamente tudo que você põe no Lattes, você põe no OrcID, você coloca só as informações mais essenciais, tá? Aquilo que você quer realmente considerar que vai ser importante para a sua carreira internacional. Porque o Lattes ele é muito mais amplo do que o OrcID. Mas aí eu não posso falar muito do OrcID, senão, porque, enfim, tem muita informação também nos tutoriais, mas você vai preencher com as suas informações profissionais e a sua produção acadêmica, seja ela técnica, tá, científica ou cultural. Não necessariamente acadêmica, né? Aí você vai alimentar os seus trabalhos, os seus empregos, tá? As posições de destaque que você ocupou, ou se você já teve algum financiamento de alguma agência de fomento, você também vai informar isso no OrcID, porque é importante essa informação, né, a nível internacional. Então, é nesse sentido, tá? E aí o nosso repositório, ele é interoperável com o OrcID. Quer dizer, o OrcID, ele dialoga, né, com o repositório e tudo que você deposita aqui vai alimentar automaticamente seu OrcID, tá certo? Então, como que a gente faz isso? Vamos passar então para o cadastro, que aí a gente já pode mostrar como que funciona o OrcID. Você vai em repositório.uf.br, tá? Meu espaço. E aí, se você tem um e-mail UFO, você vai escolher uma das maneiras aqui, comunidade UFO. Se você não quer usar o e-mail UFO, aí você vai colocar comunidade externa. Esse comunidade externa aqui não quer dizer que você é de fora da UFO, tá? Você é aluno da UFO, porém não vai usar o e-mail no domínio UFO. Você vai usar o seu Gmail, o seu Yahoo, vai ser em comunidade externa, tá? E aí você vem. A gente até recomenda que você use comunidade externa se você não tem muito costume de usar o e-mail UFO, porque você vai ser notificado nesse e-mail que você cadastrar, tá? Mas você pode também fazer o cadastro UFO e acessar via CAF. Quem já tem o e-mail institucional pode acessar via CAF, que é aquele acesso remoto, tá? Para você que você usa também lá no portal CAPES para ter acesso àqueles trabalhos que a UFO disponibiliza e não só os gratuitos, tá bom? E aí aqui você vai criar um usuário novo, tá? Você vai inserir aqui o seu endereço de e-mail e vai pedir para registrar. No meu caso aqui, eu já tenho os meus e-mails todos registrados. Mas ao fazer isso, você vai receber um e-mail para esse que você informou, você vai receber um formulário. E você vai preencher esse formulário. Esse formulário, aí você vai colocar algumas informações lá, né, o seu nome, vai definir a sua senha e depois disso você vai receber um segundo e-mail com um outro formulário que você vai avisar para nós do repositório qual vai ser a coleção que você vai ter acesso, porque a gente libera o acesso de vocês para depositar numa determinada coleção. Só mostrar para vocês como é que é esse cadastro. Vou colocar aqui, entrega mesmo, para chegar no. Como eu já tenho os e-mails registrados, eu não vou conseguir receber esse por
só achar o link aqui. Esse aqui. Aí, gente, depois que vocês fizerem, desculpa, o cadastro aqui, né, informarem esse e-mail, vocês vão receber por esse e-mail um formulário simples que vocês vão preencher, um formulário do repositório, e depois dele você vai receber um outro link que é para ter o acesso à coleção, que é esse formulário aqui. Tá? E aí lá você vai colocar que o seu acesso é para discente, né, no caso, porque tem o cadastro do orientador também. Tá? O orientador, inclusive, ele tem que ter o cadastro antes do discente, porque senão ele não vai conseguir ver o trabalho dele. Aí você vai colocar o seu nome, tá? Unidade acadêmica. Vamos supor, então, que seja Instituto de Química, pode ser. Instituto de Química. Seja mestrado, doutorado, você vai colocar a unidade acadêmica. Aí você vai colocar a sua matrícula da UFO, tá? O e-mail que você cadastrou no repositório, que foi esse e-mail primeiro aqui. Se você colocar um e-mail diferente desse que foi informado no início, a gente não vai conseguir achar o seu cadastro lá. É um e-mail cadastrado no repositório. Tá? O telefone, se precisar entrar em contato, a gente vai entrar pelo telefone. Tá? O nome do orientador, vocês têm que colocar aqui o nome do orientador. Eu vou aproveitar um formulário aqui que já está pré-salvo. É importante, vocês têm que informar para a gente, porque a gente vai verificar se o orientador de vocês já tem cadastro. Se não tiver, a gente pede para vocês contactar o orientador para ele fazer o cadastro antes de vocês, antes da gente liberar o acesso. E aí o tipo de material que você vai colocar, se é dissertação ou tese. Tem alguns cursos que aceitam a tese como artigos, né? Às vezes o aluno publica artigos em revistas. Aí esse artigo, né, que às vezes um artigo é um capítulo da tese, ele publica 3 artigos, aí são 3 capítulos da tese, por exemplo, aí a sua tese vai ser esses 3 artigos. Mesmo assim, você vai ter que colocar aqueles elementos pré-textuais que a gente exige lá, tá? Capa, contracapa, a folha de rosto, a ficha catalográfica, e depois os capítulos, né? Você coloca os artigos que você escreveu. Depois, se você não tiver citado com DOI as referências de cada artigo, porque às vezes vai ter a referência bibliográfica daquele capítulo, né? Porque ele é um artigo completo. Se ele não tiver DOI, lá no final você tem que colocar as referências com todos os DOIs, tá? Mas aí, se for artigo, você não vai colocar artigo de periódico, não. Você vai colocar tese mesmo, porque a sua tese são artigos, mas o material que você está depositando no repositório é entendido como a sua tese, ou como a sua dissertação, tá? Aí você vai colocar o campus que você faz parte. E aí, ó, aqui no caso que preenche só quem for depositar TCR, né? As residências, TCC. Aí você vai aqui, no caso da pós-graduação, mestrado ou doutorado. Aí você vai escolher o seu programa, tá? Eu coloquei lá Química, né? Pós-graduação, Química, tá? Outra coleção aqui, dificilmente você vai preencher, porque estão todos aqui, tá? Os programas já que você pode escolher, os programas de pós-graduação da UFO. E só para professores que vão depositar material descritivo, tá? Então você vai escolher o seu programa de pós depois de ter preenchido essas informações aqui que a gente precisa. Quando você preenche esse cadastro, aí nós aqui da equipe do repositório recebemos essa solicitação de cadastro. E aí a gente envia um e-mail para vocês dizendo que está liberado o acesso para depositar naquela coleção. Ele não é automático, tá? Ele demora um pouquinho aí para a gente receber e liberar. Mas quando for liberado, você vai receber um e-mail falando que está liberado e vai receber o link também com o tutorial. Veja que a gente coloca esses tutoriais várias vezes em várias páginas, que é para os alunos seguirem, que quando não segue o tutorial, geralmente erra, aí não coloca ficha catalográfica, falta ato de defesa, falta DOI nas referências, aí a gente devolve. Então é importante
considerar os tutoriais também, em caso de alguma dúvida, para não atrasar o trabalho de vocês. Então, uma vez realizado esse cadastro e vocês receberam um e-mail falando que está com acesso liberado para depositar, aí vocês vão fazer o login na área de vocês, tá? Essa é a página inicial daqui o meu espaço, né, o espaço do autor, quando ele faz o login. Então aqui você vai ter a opção de iniciar um depósito e ver os depósitos que você já realizou. No caso meu aqui não tem nenhum. Então eu vou iniciar um novo depósito. Tá? E aí, aqui para fazer o teste eu liberei dissertação de história, como se o trabalho fosse esse, tá bom? Mas aí essa vai estar liberado aqui a coleção que você pediu naquele cadastro anterior que eu mostrei, tá? E aí vai ter, se tiver errado, se tiver diferente daquele que é o que você vai depositar, aí você tem que falar para a gente que está errado, tá? Mas geralmente a gente vai liberar o acesso que você pede naquele formulário. Se tiver algum erro, aí geralmente é porque o autor preencheu errado lá. Mas aí você vai conferir se é esse de fato, né, que você pediu. Lá eu preenchi química, né, de exemplo, mas aqui eu liberei para história, vou usar esse que já está liberado aqui. Então, vou escolher essa coleção, né, dissertação em história, e vou avançar. Então, esse é o formulário que vocês vão preencher aqui com o trabalho de vocês. Veja que a gente tem aqui várias abas. À medida que a gente vai preenchendo, elas vão ficando azuis. E aí tem que chegar até o completo aqui para vocês finalizarem, tá? Então, eu vou escolher aqui o tipo de documento, uma dissertação, e aí acesso aberto ou acesso embargado, né? O acesso aberto é quando você disponibiliza tudo aquilo todo o conteúdo, né? Porque aqui nesse formulário você vai preencher os metadados, que são os dados que vão indexar o seu trabalho, resumo, título, palavra-chave, né? Mas o repositório também indexa o arquivo PDF. E esse arquivo PDF, ele pode estar aberto ou embargado. Quer dizer, o acesso é aberto, o acesso é total, a pessoa vai ter acesso ao PDF do seu trabalho, ou então você tem a opção de embargar por 2 anos esse seu arquivo PDF, porque talvez você queira publicar esse trabalho de você, ou já esteja até um pré-print, por exemplo, desse artigo, né, ou esteja no Prelo, algum livro, por exemplo, que possa ser derivado do seu trabalho de pós-graduação, e aí a editora, né, ou a revista vai solicitar que vocês, vai solicitar não, ela vai exigir que o trabalho seja embargado, que ela tenha os direitos exclusivos de publicação daquele trabalho. Então, nesse caso de publicação de livro, revista, no caso de exigências de alguma agência de fomento que queira ocultar esse trabalho por alguma questão contratual que você tenha lá no financiamento da sua pesquisa ou na sua bolsa, tá? Mas é cada vez mais comum que os trabalhos com financiamento de agência, FAPEMIG, CNPq, a FAPESP, na FAPESP já é obrigatório, inclusive, que os dados, não só aquele resultado final da pesquisa, mas os dados da pesquisa estejam disponibilizados publicamente. Isso é feito através de um outro software que a biblioteca em breve vai implantar, tá? Que é o Dataverse, que é um repositório de dados de pesquisa. A FAPESP, por exemplo, se ela financia uma pesquisa, é obrigatório que o autor deixe como acesso aberto os dados dessa pesquisa. Ele pode, por exemplo, usar uma parte daqueles dados, né, que ele pesquisou e a outra parte ele não usou no trabalho, mas a FAPESP exige que seja publicado todos os dados, porque a pesquisa foi financiada. Então, esse caso de exigência de embargo por agência de fomento, ele está ficando mais inusual. E a outra possibilidade de você embargar
é quando tem algum registro de patente desse trabalho seu. Se você tem alguma patente, se você desenvolveu algum produto, algum projeto aí que você vai registrar a patente dele, essa patente também exige um período de sigilo, né, desse trabalho. E aí é para única e exclusivamente esses casos que é possível embargar o seu trabalho. Se não for, só um minutinho antes de alguém perguntar, se não for então publicação, livro ou revista, exigência da agência de fomento ou registro de patente, o acesso vai ser aberto. Tá? Agora, se for esses casos, é embargado. Se do contrário, acesso aberto. Quem ia perguntar aí, pode falar. É uma dúvida aqui da Paula, Vilmar. Ela fez aqui a questão. Dá para embargar o trabalho após o trabalho já estar no repositório da UF? Supondo que ainda não tinha enviado para publicar em revista? É possível, mas aí você tem que indicar, por exemplo, qual que é o caso, né? É registro de patente? Você vai publicar um livro? Assim, de preferência, esse livro já tem que estar numa tratativa com a editora ou com a revista. Você tem que submeter e aí ter o aceite dessa revista, tá? E mesmo assim, uma vez que você publicou e esse trabalho ficou disponível, as pessoas vão ter acessado esse trabalho, né? Então, se você acha que o seu trabalho vai ser publicado, que tem um potencial, que você já está num processo de publicação, né, com a submissão, ele está sendo revisado, então você justifica isso para nós, porque isso a gente pode questionar essas justificativas para vocês, tá? Porque o trabalho, enfim, ele é defendido numa instituição pública, o ideal é que ele seja público para todo mundo. Esses são os únicos casos que a gente embarga. A pessoa às vezes fala, eu não tenho segurança eu não gostei do meu trabalho e tal, não quero publicar. Essa não é justificativa para não publicar, tá? Até porque se o seu trabalho vai ser publicado aqui, que significa que ele passou por uma banca, foi aprovado, né? Foi julgado ali por professores, então não precisa ter essa insegurança não. O acesso vai ser aberto mesmo, tá bom? Mas é possível sim, desde que tenha essa justificativa. Ok, entendi. Bom, aí a gente colocou aquelas informações, né? Aí então agora a gente vai colocar o título do trabalho. E aí você vai fazer o quê? Você vai simplesmente copiar e colar aquilo que está no seu trabalho, né? Mas atentar para a ordem aqui. Eu vou usar um exemplo, pessoal, desse trabalho que eu já abri aqui, tá? Embora como se fosse na coleção de história, mas ele já está aberto. Então, é bom até que a gente usa o exemplo aqui, que geralmente é o padrão dos trabalhos. A capa é com letra maiúscula, né? Tudo caixa alta aqui o título. Mas você vai preencher com caixa baixa, tá? Apenas as primeiras palavras vão tá em maiúsculo, ó. No caso aqui, é um título, né? Aqui de um livro, desse autor. Então, eu vou usar esse exemplo aqui para a gente agilizar, porque isso é bem intuitivo também, não faz sentido eu ficar burilando. Mas então esse título vai ser sempre em caixa baixa. A única caixa alta que você vai usar aqui é lá na citação do seu trabalho na hora de colocar o seu sobrenome. O título alternativo é o título em inglês, tá? Título em inglês ou na língua que você tiver utilizado lá no PDF, se for espanhol, francês, italiano. Então é o título alternativo que tiver lá no resumo da outra língua. Geralmente é em inglês mesmo, né? O abstract. Aí você vai colocar um título a partir desse resumo em inglês. A editora, tá? Vai estar aqui sempre a Universidade Federal de Berlândia, né? No caso a editora da UF. Aí você vai colocar a sua data de defesa, o que eu tenha defendido agora em dia 1º de março de 2021. E aí eu vou colocar o número de DOI do meu trabalho. Qual que é esse número de DOI? É aquele que foi gerado na sua ficha catalográfica. Tá? Você vai copiar esse número aqui e vai colar nesse campo. Eu vou usar um aqui que já está pré-definido. Tá? É esse número de DOI aqui, o DOI da ficha catalográfica do seu trabalho. Aí você vai colocar o seu autor, certo? O seu nome de autor. Então,
informe o nome, sobrenome e nome. Então, no meu caso aqui, Martins Júnior Gilmar. No caso, porque tem esse nome Júnior aqui, né? Aí a gente junta como se fosse um sobrenome só. Mas, se for José Fernandes da Silva, então é Silva, José Fernandes da, tá certo? E aqui tudo minúsculo, tá? Só a primeira letra em maiúsculo, tá? Aí você vai colocar o Lattes, o seu Lattes, o seu autor. Você tem que informar, tá? É obrigatório. Então, vai informar aqui o seu currículo Lattes. O identificador único do autor. O que é isso aqui? É o Work ID que eu falei para vocês. Se vocês já tiverem o Work ID, vocês vão colocar ele aqui, tá? Então, até nesse momento, eu vou dar uma pausa. Isso aconteceu outras vezes em outro treinamento, eu começo a mostrar repositório sem mostrar o Work ID. Mas quando você gera o Work ID, é esse o endereço que você vai colocar, tá? Esse é o seu número de autor, né? Ele vai gerar o número de você, tá vendo? Com 16 dígitos, e sempre acompanhado aqui desse prefixo aqui do domínio do Work ID. Esse é o número que você vai colocar. Eu vou salvar aqui nessa parte para mostrar o Work ID antes da gente continuar. Então, igual aconteceu agora, eu tenho que verificar alguma coisa. Então, beleza, você não tem problema, não precisa ir até o fim. Você pode salvar. Aqui esse botão cancelar ou salvar, ele sempre vai salvar, tá? Então, aí ele vai perguntar se você quer cancelar, né? No caso, ele vai perguntar antes, se você vai continuar, deletar, ou se você vai salvar para trabalhar mais tarde. Então, você vai clicar no verdinho para manter salvo, tá? Ó, então aqui, ó, o que ainda tiver botão de abrir ou excluir quer dizer que está preso ainda na minha área, eu não concluí. Eu só salvei ele para mostrar a parte do Work ID para vocês, tá? Depois a gente continua lá preenchendo. O Work ID, quando você tem acesso e loga no seu espaço, no repositório, aí aqui na página, não, nessa aba aqui que tem abaixo do seu nome, né, do seu e-mail, vai ter aqui Work ID. No meu caso, já tá registrado aqui um Work ID. Se não tiver registrado, vai aparecer, clique agora para se registrar. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu só desvincular essa conta minha aqui. Vou mostrar como é que vai aparecer para vocês lá essa parte de criar o Work ID. Eita, caramba. 2 minutos. Virar aqui. Voltei para o meu espaço, então vocês ainda não têm Work ID, né? Então vai clicar em Work ID. Aí vai aparecer isso para vocês, ó. Registrar ou conectar uma conta Work ID. E aí, ao fazer isso, quando eu clico para registrar, vai aparecer aqui uma tela de acesso do próprio OrcID. Veja que o domínio que ele me direcionou é a própria página do OrcID. Então, aqui mesmo eu já posso criar um usuário, tá? Aqui, essa tela é justamente para você ou logar ou criar. Se você não tiver o OrcID ainda, você vai vir aqui em registre-se para um OrcID. E aí você vai colocar o nome, o sobrenome, o e-mail, vai confirmar esse e-mail e o e-mail opcional. No meu caso, eu já criei, eu tenho 3 e-mails e todos eles têm um registro, porque eu faço sempre os treinamentos e uso eles. Mas você vai colocar você vai informar isso.
Aí ele vai te direcionar depois para uma segunda página, onde você vai colocar a sua senha, tá, do WorkID, e vai escolher se você aceita receber notificações do WorkID no seu e-mail. E a visibilidade depois, que é se você quer deixar público, né, esse registro de WorkID, se você quer deixar apenas para algumas pessoas verem que tem essa possibilidade, ou se você quer deixar totalmente privado. E aí depois vai aparecer uma parte em que você vai autorizar que o WorkID seja alimentado por aquilo que você depositar no repositório. Então, eu vou mostrar aqui no tutorial como que vai ser isso, porque o meu e-mail já está esgotado. Então, você vai informar aqui, né, você vai clicar para registrar. Aí você pode fazer o acesso aqui. Ele vai identificar que você está fazendo pela UFO, né? Ó, e aí você aqui vai preencher os seus e-mails, tá? Um e-mail opcional. Tem aqui o requisito de senha. Você vai confirmar a senha. Aqui é a questão da visibilidade, né? Público, privado ou limitado. Você vai concordar com os termos de uso e vai registrar. Depois de registrado, vai continuar na janela essa janela aqui de autorização. E aí, ao autorizar, você vai estar dizendo para o WorkID que ele vai receber os dados que você alimentar o repositório, tá? Se você não autorizar, então você vai ter que fazer isso depois manualmente. Ele não vai ser automático, certo? Essa é a parte bem simples mesmo para você vincular o seu WorkID ao repositório. E aí, quando você faz isso, né, registrar, eu vou fazer já um login como se, né, com o que eu já tenho. Eu faço pelo Google mesmo. E aí eu vou logar já com a minha conta, né? Porque eu já possuo, e aí ele vai vincular. Ó, sua conta já foi vinculada com sucesso. E aí quando eu fecho, ele vai me mostrar aqui, então, agora o meu número de WorkID. Tá? E aí é esse número que eu vou copiar naquele campo. É esse endereço aqui. Tá? Então é bem simples mesmo, tem os tutoriais aqui para vocês não errarem. E vocês podem fazer isso antes de fazer o depósito, tá bom? Mas aí se pode fazer durante também, igual agora, né? A gente pausou para fazer o WorkID e agora eu vou abrir de novo em meu espaço, editar e continuar a submissão. Ó, veja que as partes que eu já preenchi estão em azul aqui, né? E aí tudo que eu digitei já está salvo. Então aqui eu vou copiar, vou colar aquele WorkID que eu gerei para mim agora há pouco. Bom, vamos continuar então. Primeiro orientador. Aí eu vou colocar sobrenome, nome, tá? Estou pegando exemplos aqui dos formulários já pré-preenchidos. Vou colocar o Lattes. Ele está dizendo aqui que é opcional, mas aqui é um problema do sistema, que a gente, se não tiver o Lattes do orientador, a gente devolve, tá? Que aí você tem que informar o Lattes da banca, porque um dia também você pode ser banca e aí os autores vão também ter que mencionar o seu currículo Lattes. Isso é importante, né, para quem está no campo da pesquisa. O segundo orientador, se eu tiver, tem gente que tem segundo orientador, ou pode ter um primeiro co-orientador e um segundo co-orientador. Se for o caso, vocês vão preencher. Se não for, aí não precisa, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um co-orientador. Vou colocar um exemplo aqui, eu nem sei de qual instituto eles são, mas estou colocando aqui para vocês verem como vai ficar no final. Aí, bom, primeiro orientador, nesse caso aqui hipotético, né? Avanço, aí é o nome dos membros da banca. Eu não preciso repetir o nome do meu orientador na banca, tá, gente? Porque eles vão aparecer todos juntos lá. Então, o orientador você vai colocar no campo específico de orientador. E os membros da banca nessa parte aqui. Você não precisa repetir orientador nem co-orientador, tá? Aí um segundo membro, né? No mínimo 2 membros de banca, tá? Mas você pode ter até 4 membros, ó, na banca. Então você pode ter orientador, segundo orientador, primeiro co-orientador, segundo co-orientador,
e mais 4 membros da banca. Veja que você pode colocar 7 pessoas aqui. Mas geralmente o padrão é um orientador, né? Às vezes um co-orientador e 2 membros de banca. Ou 3 membros. Quando é doutorado, se não me engano, são 3, né? Então, você vai colocar aqui, mas pode ser até 4 membros. Pode ter uma banca que tem um quarto membro, tá? Se não tiver, você pode deixar em branco. Mas para quem você informar, você tem que colocar o Lattes. Então, avancei. Vou escolher aqui qual que é o meu programa, tá? No caso aqui, você vai colocar aquele mesmo da coleção que eu te dei acesso, né? Eu te dei acesso à coleção. Aqui você vai colocar o programa que é daquela coleção, né? A comunidade, no caso, isso aqui, né, é o mesmo que as comunidades que eu mostrei para você. Qual que é a sua pós-graduação? País, tá? País que você defendeu, no nosso caso aqui, Brasil. E qual que é o idioma do seu trabalho, tá? O seu trabalho, seu arquivo PDF está em português, está em inglês, então é o idioma que eu vou colocar. Se eu tiver escrito em inglês, eu vou colocar o idioma inglês, tá? Não português ou espanhol, e assim por diante. Aí as palavras-chave. Palavras-chave eu vou copiar lá do meu trabalho. Então, vou chegar aqui na parte das palavras-chave, agradecimentos, aí tem o resumo, aí tem as palavras-chave, ó. Como que eu costumo fazer para agilizar? Eu copio todas, tá? Mas você pode copiar uma por uma, e aqui só tem 2 campos, tá vendo? Mas geralmente tem pelo menos 3 palavras-chave, né? E mais 3 keywords, né? Então, você vai ter que ir adicionando mais aqui. Então, aqui o que eu faço? Eu copio todas, aí a vírgula está separando elas, né? Aí eu seleciono da segunda para frente e arrasto para o segundo campo. Vou adicionar mais. Adicionei mais, ele criou 2 campos. Vou clicar e arrastar do segundo em diante, só trazer. Até evita de eu ter que fazer o Ctrl C e o Ctrl X, tá? Mas você pode fazer como você preferir, Ctrl C, Ctrl X. O importante é que você coloque as palavras-chave em português e as palavras-chave em inglês, cada uma no seu respectivo campo. E aí depois você tira essa vírgula aqui, tá? Para não atrapalhar na indexação. Então, copiei as palavras-chave em português, agora eu vou copiar os keywords. Aqui, do mesmo jeito, vou informar aqui, tá? Isso aqui é importante para o seu trabalho ser recuperado depois, porque as palavras-chave elas servem para isso, né? Para a indexação dos assuntos do seu trabalho. Então, inclusive, o repositório vai sugerir lá nas pesquisas, na medida que os leitores vão navegando pelas comunidades, aquilo que tem relação com a pesquisa deles, né? A partir das palavras-chave, mas também de outros metadados. Então, é assim que eu informo as palavras-chave, tá? Cada campo, cada palavra no seu campo. Aí a parte de áreas de conhecimento, isso também é pré-definido, você não tem como digitar isso aqui, porque é de acordo com a tabela do CNPq. Então eu vou vir em categorias de assuntos e escolher a minha área, tá? Escolher então aqui, no caso, hipoteticamente, o trabalho de história, embora eu tenha preenchido os dados aqui aleatoriamente, né? Você tem aqui as grandes áreas e as sub-áreas, né? E dentro das sub-áreas você tem assuntos. Então, vamos supor que dentro da história eu esteja nesse assunto aqui, História das Ciências, tá? Então, eu vou colocar aquilo que define mais precisamente o meu trabalho. Eu posso colocar mais de um também. Não é interessante que vocês coloquem mais do que 3, tá? Mas é possível. Por exemplo, vamos supor que esse trabalho de História da Ciência esteja relacionado com sociologia, sei, sociologia da saúde. Tem uma relação aí. Mas aí isso é bom você também perguntar para o seu orientador, né? Que se você tiver alguma dúvida, como que você vai relacionar essas áreas. Mas geralmente você vai encontrar especificamente aquele assunto que o seu trabalho se enquadra dentro de uma tabela do CNPq. E você encontrou, é ela que você vai usar, tá? Mas é possível você adicionar mais aqui nesse campo.
Aí o resumo, eu vou copiar o resumo, certo? Igual está no meu trabalho. Colei. E como eu estou abrindo o PDF direto, não estou usando um editor, está direto no browser, ele fica com essa quebra. Ó. Então, se vocês estiverem copiando o PDF, se atentem para isso. Tá? Eu não vou corrigir tudo aqui para não perder tempo. Mas você vai copiar e colar lá do seu arquivo o resumo e o abstract. Tá? E entre eles tem o número de folhas. O número de folhas, por padrão, a gente coloca o último a última página numerada do seu trabalho, tá? No caso, esse aqui é 336. Então, essa é o número de folhas que eu vou informar aqui. Também é um campo obrigatório, tá? Então, eu posso também redimensionar essas janelas aqui para ficar mais fácil de eu trabalhar o resumo, tá? Quando tem muito texto, né? Vocês verificarem se está bem formatadinho. Também o resumo em inglês. E aí a agência de fomento. Tem alguma agência de fomento envolvida na sua produção? Então seleciona ela aqui, tá? Você pode selecionar só uma, nesse caso. Se não tiver, aí então você deixa em branco. Tá bom? Notas. Essa nota aqui é alguma nota informativa sobre o seu trabalho, tá? Não é a nota que a banca atribui ao seu trabalho, não. Nem, assim, a maioria delas não atribui mais nenhuma nota, mas tem alguns programas que atribuem nota. Eu já vi, eu acho que da agronomia, alguns da ciência da saúde, que tem atribuição de nota para aquele trabalho. Mas não é essa nota que você vai colocar aqui. Aqui, por exemplo, seu trabalho inclui, sei lá, apostila em anexo, tá? É esse tipo de nota, é nota informativa, tá? É aquilo que vai ajudar, que obviamente não tenha um campo específico para essa informação, você pode colocar aqui como nota, tá? Ou, por exemplo, seu trabalho é embargado, você está publicando só os metadados. E você pode colocar aqui na nota, este trabalho foi publicado na revista tal. Aí você põe disponível, se já tiver o link, né? E aí a pessoa pode acessar o seu trabalho, ele vai ver os metadados, não vai acessar o PDF, mas vai saber que aquele trabalho está publicado como um artigo em alguma revista. Então esse campo nota serve para isso. Se não tiver nenhuma informação desse tipo, pode deixar em branco. E aqui é a citação. Por incrível que pareça, esse é o campo que o pessoal mais erra. Geralmente copia e cola todas as referências bibliográficas do trabalho e cola aqui. Porque muita gente chama as referências bibliográficas de citação. Citação é aquele trecho de um autor que a gente menciona, né, no decorrer do conteúdo. A referência bibliográfica já é o título daquele livro, daquela obra, daquele artigo, em que você retirou a citação. Então, aqui você vai colocar, na verdade, a citação do seu trabalho. Né? Então, por isso que gera essa dúvida também. Mas, para dirimir essa dúvida, a gente tem até um exemplo aqui. Ó. O exemplo de como você cita o seu trabalho. Então, meu trabalho, ó, aí é essa a única hora que eu vou colocar letra maiúscula, tá? Apenas no sobrenome, no caso, tá? Então, Gilmar Martins Júnior, né? Começa pelo autor, então você vai seguir esse exemplo aqui que não tem erro, tá? Engraçado que inclusive tem gente que coloca citação, põe uma citação da Bíblia, ou uma citação, uma frase do Chico Xavier, mas não é isso, tá, gente? Citação do seu trabalho. E aqui você vai montar segundo esse exemplo, tá? Você pode, lá no título, você pode voltar nos campos aqui, tá? Copiei o título, voltei para esse último aqui que eu estou preenchendo, aí coloco o título do trabalho, ponto. Aí o que vem depois do título, né? Ó, título, subtítulo. Aí vem um ano, que é o ano de defesa do trabalho, tá? Vamos supor, lá eu coloquei 2021, a data de defesa. Mas vamos supor que seja 2020, você defendeu o ano passado o seu trabalho. Ou você defendeu no final desse ano de 2021 e vai depositar em 2022. Tá? Então,
Primeiro é o ano de defesa. Aí vem o número de folhas do trabalho, né? Que é essa mesma que você informou aqui. Vai colocar 336F, ponto. Aí depois vem, qual que é o tipo do material? Uma dissertação, uma tese? Dissertação. Aí entre parênteses, qual que é o curso, né? Você vai colocar aqui, mestrado em ciências contábeis. Vamos supor, tá tudo misturado aqui, aleatório. Mas só para vocês verem um exemplo. Aí aqui depois, ó, você vai colocar a Universidade Federal de Berlândia, tá? Que é com... fecha o parênteses, né? Mestrado, hífen, Universidade Federal de Berlândia, ponto. Vamos supor que o campo seja Ituiutaba, não é Uberlândia. Se for Uberlândia, então é ponto, aí repete 2 vezes aqui Uberlândia, né? O campo de Ituiutaba, ou Patos de Minas, é o que você vai colocar aqui na sequência, tá? Vírgula. Aí depois vem o ano de publicação, que é esse ano aqui. Vamos supor que ó, eu defendi 2021, mas publiquei em 2022. Então, esse ano aqui vai ser 2022. Tá? E aí, disponível em... E aí eu vou novamente repetir o DOI, que é esse DOI aqui. Ó. Aquele DOI que você informou do seu trabalho. O número de DOI, que vai ser aquele gerado na sua ficha catalográfica. Tá? Vai ser, então, disponível em... Pronto, montei a citação a partir do exemplo que o próprio formulário me fornece aqui, tá bom? É isso que você vai colocar nesse campo, não é frase do Chico Xavier, tá bom? Só para descontrair aqui. Enfim, item privado, você nunca vai marcar esse item, porque como ele mesmo está dizendo, se você selecionar, ele não vai ser recuperado na busca, e vai ser, inclusive, os metadados dele vão ficar ocultos, né? Então esse item você não marca. Se você marcar, na hora de publicar, a gente vai desmarcar, porque a única coisa que pode ficar embargado é o PDF. Os metadados, não, os metadados ficam disponíveis. As pessoas têm o direito de saber pelo menos aquele assunto que foi pesquisado, que foi defendido no trabalho. Resumo, palavra-chave, esse formulário aqui, no caso que a gente está colocando, tá? E aí essa data de embargo, ela vai contar 2 anos após o termo de autorização, porque vocês vão ter que assinar um termo de autorização para publicação. Então, é 2 anos a partir desse termo, e essa data aqui é em inglês. Não se preocupem com isso, tá? Se o trabalho de vocês for embargado, você vai colocar aqui a data, mas se tiver errado, a gente depois corrige na hora de publicar, tá? Se for acesso aberto, então você vai deixar tudo em branco isso aqui, tá? Se for acesso embargado, não basta colocar isso aqui, tem que enviar um termo de autorização e no termo também você vai descrever o motivo do embargo, né, dentre aqueles 3 que eu justifiquei mais cedo. E também, se for acesso total, também o termo de autorização vai ter que ser enviado com a sua assinatura, porém com o registro que vai ser acesso total, acesso aberto. Então, no caso de acesso aberto, você não coloca nada. Se for embargado, aí você vai colocar o motivo aqui. Né? Por exemplo, trabalho será publicado na revista tal. Tá bom? Informa isso pra gente. No caso aqui, vamos colocar que ele é um acesso aberto mesmo, então vou deixar esse campo em branco. Aí o próximo, aí aqui eu vou fazer o upload do arquivo. Vou clicar aqui e vou escolher. Aí lembrando que vocês vão ter que colocar aquele arquivo já salvo em PDF-A, tá? Com aqueles elementos todos lá, a ficha catalográfica, a ata, o DOI nas referências, ele já tem que estar prontinho, tá? E ele tem que ser em PDF-A. O que é o PDF-A? O PDF-A é uma garantia de que o seu trabalho não vai ser editado depois de publicado, tá? Ele é um certificado de que esse trabalho não passou por nenhuma edição, de que aquele mesmo arquivo que você depositou aqui é aquele que os leitores vão ter acesso. Então, aqui em tutoriais, a gente tem orientações sobre o PDF-A. Caso você não saiba como faz, tem um tutorial para isso também aqui. Tem várias formas de gerar o arquivo PDF-A, tá? Você pode gerar, já salvar dentro do Word,
né, um arquivo PDF-A, bem simples, você vai escolher PDF, depois na opção compatível com PDF-A. E se você já tiver salvo em PDF e ele estiver prontinho, tem outros meios de você converter aquele PDF simples num PDF-A. A extensão desse arquivo vai ser sempre PDF, tá? Vai ter lá o nome do arquivo, .pdf. Porém, quando o arquivo é PDF-A, o próprio leitor indica que ele é um PDF-A. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, quando eu salvo ele e abro ele esse aqui não vai abrir, porque é no Webfine. Mas no Acrobat, ele vai mostrar uma barrinha superior falando que esse trabalho está em PDF-A. Além dele ser uma garantia que seu trabalho não foi editado, ele também vai ser uma garantia que aquelas ilustrações que você usou no seu trabalho, aqueles gráficos, aquelas imagens com cores que você colocou, elas vão ser sempre exibidas naquele padrão de cores, independente do aplicativo, que é muito importante, né, pessoal? Às vezes você tem alguma imagem de algum processamento computacional, sei lá, alguma imagem de sensor, alguma imagem de gráfico mesmo, né, com cores, e aí o PDF-A vai preservar essas cores, porque ele pode mudar o padrão de cores dependendo do aplicativo PDF. Então é mais uma garantia de confiabilidade desse arquivo, tá? Então, para isso, quando vocês vêm aqui em repositório, tutoriais, orientação sobre PDF-A, para vocês salvarem o arquivo em PDF-A. Esse tutorial aqui tem várias maneiras de vocês fazerem isso, tá? Bem simples também. Tem inclusive um link que você faz o upload lá e ele já te devolve o arquivo salvo em PDF-A sem você precisar fazer nada, tá bom? Isso está lá nos tutoriais também. Então aqui eu vou escolher um arquivo, vou pegar qualquer um aqui. Eu estou pegando um outro exemplo, mas é importante também para mostrar para vocês o seguinte. Como que eu nomeio esse arquivo? Como que eu nomeio esse arquivo aqui? A partir do meu título. O título, eu vou pegar as 3 primeiras palavras do título e vou resumir esse título vou colocar, por exemplo, se é nesse nome aqui, eu vou excluir artigos e preposições, tá? Então vai ficar ficha, avaliação, títulos. Sempre com a primeira letra em maiúsculo, .pdf. Esse é o padrão de renomear, tá? Aliás, o padrão de nomeação do seu arquivo para ele ficar disponível. É um detalhe simples, eu estou só colocando isso aqui, mas isso também está lá nos tutoriais, tá? Se não tiver, a gente corrige, depois esse nome fica com esse padrão, tá? Às vezes o pessoal pode estranhar, mas esse não foi o nome que eu enviei, como nesse caso aqui que eu submeti. Lá vai ter então as 3 primeiras palavras do título do seu trabalho, tá? Sem espaço. É assim que você tem que nomear. E aqui é que você vai colocar a descrição. A descrição é o quê? É tese ou dissertação. Então é isso que você vai alimentar aqui nesse campo. Dissertação. Certo? Aqui o nome está errado, como eu falei, as 3 primeiras palavras. Mas só aqui para a gente dar um exemplo, para não ficar enrolando muito vocês. Já é 7h30, né? Já está quase na hora, hoje é sexta-feira. E vamos lá, apesar que hoje não é aquela sexta-feira comum, né? A gente está no meio de uma pandemia, mas é o nosso último curso aqui. Então vai aparecer para vocês depois o link, né, do arquivo que vocês submeteram. Você pode deletar ele. Se deletar, você volta depois e faz o upload novamente, tá? Você pode adicionar outro arquivo, talvez tenha algum anexo, né? Você pode adicionar. Às vezes tem algum material extra que você fez que é importante colocar, mas o padrão aqui da sua tese, a primeira que você vai submeter, vai ter aquelas 3 primeiras palavras do título, tá bom? Você pode colocar outros arquivos também que sejam relacionados ao seu trabalho. E aí eu vou avançar, depois disso ele vai me mostrar todos os dados que eu preenchi para eu fazer uma conferência, tá? Se eu quiser corrigir, eu clico em correção, ele vai me direcionar aqui para o campo específico para eu corrigir. Então eu confiro que não tem nenhuma, né? Ele vai colocar como item recuperável, tá? Quer dizer, os metadados vão estar disponíveis.
o arquivo carregado, posso também adicionar, tem essa opção aqui, mais uma vez, para fazer uma conferência, tá? A licença que a gente usa é a Creative Commons, tá? É uma licença gratuita que você cede os direitos de publicação para a UFO, direitos não exclusivos de publicação, tá? Quer dizer, a UFO não detém a exclusividade dos direitos autorais desse trabalho. Quer dizer, uma revista que você vai publicar, ela pode exigir exclusividade. Ainda assim, você pode depositar esse material em outros repositórios. A UFO não vai deter a licença exclusiva desse trabalho, tá? Aqui você vai marcar as opções. Permitir o uso comercial do trabalho? Não. Até porque o seu trabalho vai ser salvo em PDF-A e não vai ter nenhuma modificação. Então, não para as duas opções. Licença Creative Commons. Aí eu vou avançar para o próximo. Aí aqui é uma licença do DaySpace, tá? Uma licença da nossa plataforma no repositório, distribuição não exclusiva. Quer dizer que o seu trabalho não vai ser cobrado para ser disponibilizado, tá? E você tem direito de publicar onde você quiser, mesmo que esteja publicado conosco aqui. E aí você vai conceder essa licença. Ao conceder essa licença, então eu vou finalizar a submissão. Essa é a última parte. Tem gente que chega até essa parte aqui e não concede a licença. Aí o trabalho vai ficar parado na sua área, tá? Enquanto não aparecer essa mensagem, depósito completo, essa aba completo aqui não tiver azul, se tiver alguma aba cinza aqui, ó, dessas etapas aqui do formulário, quer dizer que o trabalho está preso na sua área. Como que eu vou confirmar isso? Quando eu entro, né, ao logar ou aqui clicar em ir para o meu espaço, se aparecer fluxo de depósito e não tiver nenhuma opção de abrir, como tinha anteriormente, ou excluir o trabalho, então, se tiver em fluxo de depósito, o seu orientador já recebeu na área dele esse trabalho, tá? Ele já recebeu e vai estar disponível para o seu orientador fazer a validação do trabalho. Tá? Depois que você deposita, o orientador precisa validar esse trabalho. O orientador vai conferir se de fato é aquele trabalho, se não tem nenhum erro, se as correções que a banca sugeriu foram feitas, né? Essa é a tarefa do orientador. Ele vai receber uma notificação por e-mail e também, ao logar na área dele do repositório, ele vai ver que tem essa tarefa para ele executar. E aí o fluxo de depósito quer dizer isso, quer dizer que você já depositou, tá? E aí, quando o trabalho for publicado, quer dizer, o seu orientador autorizar esse trabalho e nós fizermos a publicação no repositório, ao invés de aparecer aqui em fluxo de depósito, que vai estar em branco, vai aparecer em depósitos aceitos. Como ainda não foi aceito, ele teoricamente está na área do orientador, então não tem nada aqui. Ele vai estar como um fluxo de depósito. Se tiver aparecendo ainda o botão de abrir e editar, o trabalho está preso na sua área. Geralmente isso acontece porque naquela última aba de conceder a licença do DaySpace, aquele botãozinho verde, a pessoa achou que já tinha concluído ali, mas não concluiu, tá? Então, para você ter certeza disso, tem que estar fluxo de depósito. Beleza, pessoal? Fez o depósito, está finalizado, já está em fluxo. Acabei de depositar, o que, que eu faço? Entro em contato com o meu orientador e falo, olha, professor, professora, por favor, valida o meu trabalho porque ele já está na sua área disponível. Notifica ele, porque o orientador tem muitas tarefas, tem várias coisas para fazer e às vezes os orientadores não acompanham com frequência a área dele e aí o seu trabalho fica parado na área do orientador. A gente só vai saber que o seu trabalho chegou para nós quando o seu orientador valida. Então é importante que você notifique o seu orientador depois de publicar o seu trabalho, depois de submeter, aliás, que ele ainda não foi publicado, tá? Mas além de notificar o seu orientador, você tem que fazer um último requisito aqui, que é enviar para a sua secretaria o termo de autorização. Esse termo de autorização que eu falei que vocês têm que preencher também, seja o acesso total ou o acesso parcial. Então, quando eu busco termo de autorização, ele vai estar aqui, ó,
dentro daquela guia de serviços lá, entrega e submissão, que é onde consta o passo a passo aqui, tá? Vocês vão seguir aqui o passo a passo para pós-graduação, no caso de vocês. E aí, aqui no final, gente, ó, 7º passo, envio de termo de autorização para a secretaria do programa. Esse termo de autorização é um arquivo de Word, tá? Que a gente já tem um modelo aqui. E aí você vai preencher aqui no computador esse seu nome, o seu RG, órgão expedidor, né? Isso aqui é um termo que você está oficializando, né, o depósito da tese e oficializando o seu desejo de publicação de acesso parcial ou acesso total. Então, os dados você vai preencher, o tipo, né, se é dissertação de mestrado ou se é tese. Se a liberação for total, quer dizer, você vai disponibilizar o PDF do seu trabalho, você vai marcar total. Se o trabalho tiver alguma patente, tiver alguma revista que você vai publicar, algum livro, ou exigência, né, da agência de fomento, do programa de pós-graduação, enfim, aí é acesso parcial. E aqui eu tenho que pôr o motivo, tá? É isso aqui que a gente vai analisar também. Aliás, principalmente, se você colocar acesso embargado lá no repositório e deixar acesso total aqui, a gente vai entender que acesso é total. Tá? E aí, nesse caso aqui, é esse documento que manda, tá? Porque é esse documento aqui que vai ser o documento de autorização para publicação da questão dos direitos autorais, né? Então, aqui se autoriza a universidade a disponibilizar gratuitamente a obra sem ressarcimento de direitos autorais, né? Quer dizer, você não vai também cobrar da UFO em nenhum momento para disponibilizar isso, para fins de leitura, impressão ou download a título de divulgação da produção científica gerada pela UFO a partir dessa data. E aí você vai colocar a data de assinatura e vai assinar. Tá vendo que a gente coloca aqui que deve ser de próprio punho, né? Então você deve imprimir esse documento, assinar, escanear e enviar por e-mail para a sua secretaria de pós-graduação. Tá? E a sua secretaria de pós-graduação, de posse desse termo assinado por você, da sua ata de defesa, que ela vai ter, porque é ela que vai gerar essa ata, né? O seu secretário, sua secretária de pós-graduação, mais o print do e-mail que você envia esse termo. Então, você vai enviar por e-mail o termo e no corpo do e-mail, lá no conteúdo, você vai colocar envio esse termo de autorização para publicação no repositório. Isso aí está nas normas da PPG, da ProPP, gente. Ela exige que, como o processo ele é digital, no sistema eletrônico, né, no SEI, é exigido que o documento seja nato digital. E aí, para ser reconhecido como nato digital, precisa ter esse e-mail. Então, no corpo do e-mail que você enviar, esse termo de autorização, você vai digitar essa palavrinha mágica. Envie o termo de autorização. Então, nisso a gente vai reconhecer que o processo está ok, ele é nato digital, e a gente vai, então, analisar o seu trabalho. Essa é a última coisa que você faz, enviar o termo para a secretaria. Não é para o repositório, tá? Você não faz o upload desse arquivo aqui lá naquelas guias de preenchimento do repositório. Você envia por e-mail para a sua secretaria. E a sua secretária, então, vai abrir esse processo, tá? E nós vamos fazer, então, a análise. Uma vez que o seu orientador aprovou o trabalho e a secretaria enviou o processo, contados 3 dias úteis a partir dessa data de envio do processo pela secretaria, é o prazo que a gente tem para analisar e publicar o seu trabalho. Lembrando que o seu trabalho pode ser devolvido caso tenha alguma falha nesses elementos aqui, tá? Se tiver faltando alguma dessas etapas aqui lá no arquivo PDF, a gente devolve, tá? Se tiver faltando currículo Lattes dos membros da banca, a gente devolve, porque a gente não faz a busca do currículo Lattes para você, tá? É bem complicado, assim, eu sei que às vezes a pessoa que defendeu já está naquela situação mais desgastante, né, de cansativa, de ter passado por tudo, tem que preencher mais esse tanto de formulários.
Mas eu queria lembrar vocês que, como eu falei no início, isso antes demorava 60 dias, era muito complicado quando era a época da gráfica, muito mais complicado. Agora, vocês veem que aqui em questão de 1 hora a gente preencheu todo o formulário e, uma vez que a sua secretaria abriu o processo, a gente tem até 3 dias. Então, depois que você defende, né, e você corrige o seu trabalho, em 3 dias úteis você pode já ter o seu trabalho publicado. E o trabalho publicado, a gente emite um atestado para a sua secretaria, né, constando que tá tudo certinho com o depósito do seu trabalho. E aí o ProPP vai receber o encaminhamento para começar o registro do seu diploma. Então, veja que está muito mais simples, embora seja aparentemente um pouquinho complicado, mas eu espero que depois deste minicurso vocês tenham percebido que não, que é bem fácil, bem intuitivo, bem simples e bem rápido também, tá? Se a gente tiver que devolver o trabalho, aí você vai ter que fazer a submissão do arquivo, aqueles metadados que você preencheu vão continuar salvos, você não vai iniciar um novo depósito. Uma vez que você fez um aqui, você pode até iniciar um novo, mas ele vai ficar duplicado. Então, você vai trabalhar naquele que a gente devolveu. Quando a gente devolve o trabalho, aí habilita novamente aquele botão de abrir e de editar. Aí você vai editar, todas aquelas abas vão estar azuis, né? Porque vai estar salvo os metadados que você preencheu. Você vai lá naquele campo do upload do arquivo e faz o upload do arquivo corrigido segundo as normas que a gente exige. E aí, depois disso, você tem que avançar novamente as abas, conceder de novo a licença final, solicitar ao seu orientador que valide mais uma vez, porque, enfim, em tese você pode submeter qualquer coisa, né? Então precisa, sempre que devolvido para você, que o seu orientador valide novamente o trabalho. Então, se você não seguir os tutoriais e depositar errado e for devolvido, reinicia de novo. Você só não precisa preencher os formulários mais uma vez, mas aquela contagem reinicia, tá? Tem que notificar o orientador sempre que você corrige. Então, para não ter nenhuma dúvida, né, serviços, entrega, submissão, tese, dissertações, repositório, siga o passo a passo, que não vai ter erro, vai ser fácil, vai ser sucesso. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Tem alguma dúvida? Vilmar, eu acompanhei aqui com o pessoal, acredito que as dúvidas que eles digitaram aqui durante a apresentação você já respondeu. Aí fica aberto aí agora se alguém quiser mais alguma dúvida. Eu vou já permitir aqui abrir o microfone, se alguém quiser falar aí através do microfone alguma dúvida, fique à vontade. Tá, estou à disposição, pessoal. Aqui tem gente que já está prestes a defender, tem outros que vão defender mais para o fim do ano, né? Mestrado profissional em letras, a Mariana Carvalho, pós-graduação em geografia, a Lorena já vai fazer em agosto, qualificação em julho, tá? Qualificação não, você só faz depois de defender, tá? Qualificação ainda não está habilitado para depositar o trabalho, não. Questão do Work ID também, tá? Vocês já podem fazer. Aí ainda quem não está prestes a defender, ou mesmo quem não defendeu, está ingressando agora, tá? Aquela opção do Work ID. Tem os tutoriais também. Bruno perguntou. Vilmar, tudo bem? Lorena aqui falando. Oi, Lorena, pois não. Eu já acabei de fazer o registro, né, do Urcid, e você tinha mencionado alguma coisa sobre um curso que já foi ministrado, né? Você sabe onde que vai ser disponibilizado, algum vídeo, alguma coisa, para que a gente possa inserir informações que eu não consegui descobrir?
Consegui o registro, mas não, já cadastrei no Lattes também, mas não consegui inserir nenhuma informação minha nesse, né? Estou falando ORCID, mas é Work ID. Não, Ok. pode falar como você quiser, não tem problema não. ORCID, ORCID, ORCID. Então, Lorena, obrigado pela pergunta. Esses vídeos eles vão ser processados ainda, eu não sei te dizer qual o prazo, mas com certeza vai estar na página da biblioteca, tá? Eu vou colocar aqui também o nosso e-mail, repositório.uf.br, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Mas o WorkID, Lorena, você pode também ver o tutorial aqui, tá? Aliás, esse tutorial aqui, na verdade, é só para o registro. Né? Esse é só para o registro. É verdade. Já rolou, já. Em breve, no máximo no mês que vem, é porque a gente precisa analisar essas gravações, né? Mas eu acho que em breve vai estar disponibilizado, tá? Na página da biblioteca. Bom? Tudo bem, então. E no mais foi ótimo. Muito, muito explicativo mesmo. Obrigada. Obrigado, Lorena. Pessoal, mais alguma dúvida? Obrigado, Sabrina. Eu não sou professor não, tá? Sou técnico mesmo. Assistente de administração aqui do setor de bibliotecas digitais. Mas obrigado pela deferência, tá? A gente está à disposição. O nosso atendimento está sendo só online, tá, pessoal? A gente não tem... aquele telefone que fica disponibilizado lá não tem pessoal presencial, mas a gente responde tudo no mesmo dia, tá? As dúvidas que chegam, é só enviar aí para esse e-mail. E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente faz um apelo mais uma vez para que consultem os tutoriais para não ter nenhum contratempo, tá? Até para vocês não se desgastarem, porque eu sei que é uma energia bem difícil de lidar, assim, depois de defender, passar por tudo isso de novo, né? Mas é um formulário simples que vocês vão preencher e aí o trabalho de vocês já vai estar bem bonitinho lá no repositório para todo mundo ver. Bom, e com muito mais acesso do que nos trabalhos físicos que tem, né? Certo? Então, agradeço a todo mundo, se não tiver mais nenhuma dúvida. Rafael, obrigado. Estamos encerrando, né, o PCI. Não sei se tem alguma mensagem de encerramento aí que você queira... É isso, né? Aí uma boa noite aí pro... Chave de ouro. Boa noite aí para você, Vilmar. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, pessoal aí que participou. Um bom final de semana a todos.